Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora mais um Espada e Planeta. Espada e Planeta para o mês de fevereiro. Eu sou o Marcelo e eu estou aqui com a Capitã Sibila e a Capitã Belê. E aí, Belê? Espada e Planeta é o podcast de ficção especulativa da Terceira Terra. Todo mês, eu e a Sibila comparamos figurinhas sobre o que nós lemos de ficção científica, fantasia e horror ao longo do mês. Normalmente eu começo. Como desta vez eu só li um livro mesmo, eu vou deixar a Capitã começar. Sibila, primeiro de tudo, se as pessoas querem ler as resenhas dos 200 livros que você lê por ano, onde elas vão? Elas vão no blog da Capitã, que é momentumsaga.com. Eu também tô pelas redes sociais, especialmente pelo Twitter. Eu tô sempre liberando resenha, geralmente uma ou duas. Ultimamente tá duas, né? Por semana, mas já teve vezes de eu resenhar um por dia. Louca, né? Total. Abestalhada. Só que nesse mês de fevereiro eu também li pouco, viu? Não li os 15 que eu costumo ler no mês, eu li menos. Uau! Tem 2 livros muito, assim, são bons, mas um é melhor do que o outro. E eu tô meio chateada até comigo mesma por eu não ter gostado muito do livro desse cara. Mas o primeiro é um livro em inglês chamado We Are the Ants. O autor é Sean David Hutchinson. Ele não foi publicado no Brasil, não sei por que caralho, porque o cara é incrível. Ele escreve livros juvenis com pegada de ficção científica, porque ele é muito nerd, assim. Você vê que ele é um menino que cresceu vendo Star Trek, Star Wars, coisas assim, né? Mas ele escreve para juventude queer, então seus personagens são sempre gays ou lésbicas ou bi, e sempre tem um dilema, sempre tem um problema. Ele conversa muito, né, com a comunidade LGBT jovem, que, assim, a gente sabe que ser adolescente já é um saco, né? É uma época de muita dúvida, de muito problema, de muita revolta, e quando você ainda por cima é completamente fora do padrão da sociedade, aí piora tudo. Então o Sean, ele faz esses livros para a comunidade queer, é uma delicinha. Eu não sei porque que esse homem não foi publicado ainda, pelo amor de Deus, alguém publica ele. We Are the Ants é um romance solo, então você pode ler sozinho ali, ele não é trilogia nem nada, e fala sobre um garoto que está passando por uma situação muito complicada no ensino médio. Ele perdeu o namorado se matou, então ele até hoje não entende o que aconteceu. Ele sofre muito bullying na escola e, para piorar tudo, ele é abduzido por aliens. Então já tem a pegada de ficção científica, que é o que me atraiu na história, né? Então, num primeiro momento, você acha que a história é só sobre isso, sobre a abdução e o porquê dos aliens quererem a presença dele, né? Porque os aliens dizem, olha, o mundo vai acabar e você tem o poder na sua mão de você impedir ou não. E aí ele fica naquela, vou impedir pra quê? Esse mundo é uma merda? Então, foda-se. Então, em algumas semanas, alguns meses, o mundo vai acabar e ele tá pouco se lixando. No fim, você percebe que é mais uma metáfora sobre o mundo deste jovem do que exatamente uma abdução alienígena. Mas faz muito sentido, né? Ele também é um garoto nerd, e ele usa essa ficção científica para contar a história dele. E olha, você chega no final chorando. Eu cheguei em lágrimas. Eu nem choro fácil, né, gente? O meu signo é de Velociraptor. Velociraptors são muito sensíveis. Então, o protagonista, ele sofre bullying não exatamente dos colegas, os colegas são os escrotos, né, como muito colega adolescente sempre foi, mas ele tem um peguete com quem ele fica, e o cara tem dificuldade de sair do armário. Ele é bi, mas ele paga de pegador na frente de todo mundo. E ele, assim, é um bullying muito pesado com o coitado do garoto. É pesado mesmo, do tipo de atacar ele no vestiário, amordaçar e jogar tinta, sabe? E pior, filmar e jogar na internet. O protagonista se chama Henry, né? E ele, assim, ele convive com essa dor há muito tempo e ele simplesmente tá quase desistindo. E aí entra um rapaz na vida dele que, assim, mostra que, ok, o mundo pode ser uma merda, as pessoas podem transformar o mundo numa merda, mas ainda existem razões pra gente poder viver, né?
E foi um livro muito sensível, eu gostei tanto que eu já tô com, acho que mais 2 e-books do cara sabe aquele e-book que tá no seu Kindle e você não tem a menor ideia de como ele foi parar lá? Esse Weird Ants foi isso. Eu vi alguém falando bem dele, eu falei, Weird Ants, mas esse título não me é estranho. Aí eu fui no Kindle, tava lá. Eu falei, cara, como é que você parou aqui? Eu não lembro de você. Eu acho que eu peguei alguma promoção, tipo, tava menos de 5 conto, e eu peguei e ficou. E eu não, né, tipo, tá lá perdido no limbo do Kindle e ficou. E é um livro grande, ele deve ter, deixa eu ver, quase 500 páginas. Então ele é um livro bem longo, mas você não percebe. Não percebe, o livro passa assim, você se apega àqueles personagens, a história, você chora com o Henry. Nossa, como eu chorei com ele. De vontade de abraçar ele, falando, não, Henry, vai ficar tudo bem, calma. E ele assim, ele tá despedaçando, porque o namorado se matou, a melhor amiga se afastou, os amigos na escola, o irmão dele é um merdinha, um bostinha de cara mesmo. Ele ganhou um apelido que ele não suporta, e é óbvio que todo mundo chama ele por esse apelido. E você fica morrendo de medo dele fazer alguma coisa, dele querer se matar. Então é um livro que também tem alguns gatilhos para quem for ler. Gatilho de tentativa de estupro, de suicídio e de homofobia. Então, apesar desses gatilhos, o autor soube trabalhar bem a temática, então assim, você não se choca, você sabe que vai ter, mas ele conseguiu trabalhar de uma maneira muito sensível a ponto de assim, gerar discussão sem chocar ninguém, o que prova que você pode trabalhar com temas pesados sem, né, maltratar o leitor, é basicamente isso. Esse livro, eu já resenhei ele no blog, eu dei até 5 aliens pra ele, olha, é difícil fazer isso, hein? Já tô avisando, é difícil fazer isso, geralmente é 4 aliens e tal, mas assim, ele ficou tão bonito, tão bem feito, que eu tô implorando, alguém, por favor, traduz esse livro, porque ele é muito fofinho. Então ele diz, mais perto do final, ele fala assim, os sonhos nos dão esperança porque existem como possibilidade pura, ao contrário das memórias que são fósseis há muito tempo mortas e profundamente enterradas. Então tem muita discussão bonita, assim, né? E eu acho que é um livro que, ainda mais no momento histórico que a gente está vivendo aqui, você tem um livro que discuta e converse com os jovens queer que estão sofrendo, que muitas vezes são expulsos de casa, né? Seria um ótimo livro para se trazer. Vamos torcer, né? Porque eu vi uma moça falando assim, vou até mandar um e-mail pro chefe sugerindo essa sua resenha e o livro, quem sabe a gente consegue trazer ele pro ano que vem. Eu falei, oh meu Deus, por favor, tomara, estamos na torcida. Então esse autor, ele já tem vários outros livros com essa mesma pegada, saiu um agora, acho que é o Apocalipse de Helena Mendonça, que é o último livro. Quero ler, mas assim, para variar, chegou um monte de livro de editora, né? Só hoje chegaram 3, porque a minha alegria na vida é receber livro, né? Chegaram 2 na semana passada. Tô ficando louca. Não, 2 não, 3. 3 na semana passada, mas 3 hoje. O mês nem acabou, né? Fudeu. Que delícia. O segundo livro... deixa eu perguntar, você já leu alguma coisa do Brandon Sanderson? Sim, eu li a trilogia Mistborn. E também a trilogia Mistborn, o primeiro livro que se passa séculos pós a trilogia Mistborn. Uhum. E, sim, meu favorito, a série de contos Legion. Você gosta dele, então? Eu gosto dele, mas eu nunca me interessei em ler as coisas que ele escreve sobre super-herói, que eu acho que é Steelheart, o primeiro livro. Aquilo lá nunca me é o Coração de Aço. Interessou. Essa trilogia saiu pela Aleph. Eu não tenho nada contra, eu só nunca me interessei em ler, sabe? Não é um tema que, tipo assim, eu fiquei louco esperando ele lançar mais contos do Legion. Uhum. Porque assim, eu vejo que a galera pira no Brandon Sanderson, mas eu nunca tinha lido nada dele até então. Porque eu vi, assim, algumas resenhas falando muito mal dessa trilogia Mistborn, pelo menos o primeiro livro. Não sei, foi só a resenha que eu li, aí eu falei, tô muito afim de pegar, não. Aí, o blog agora é parceiro da Planeta, né, da editora Planeta, e eles lançaram Skyward. Eu acho que também vai ser uma série, 2 ou 3 livros, pelo que eu andei lendo. E tanto que eu sorteei no blog, né, 2 exemplares, e a editora me mandou o meu semana passada. Então semana passada chegaram 4 livros ao invés de 3. Eu consegui ler um, é um avanço, né, vamos concordar.
E como eu tava ansiosa pra ler, já estavam falando muito bom do livro, eu sentei, peguei e li. E tipo, sério? Assim, eu entendo porque que gostam dele. Ele tem uma escrita ágil, bem rápida. Então, mas por quê? O que você não gostou? Então assim, a história gira em torno de uma menina chamada Spensa. Ela mora num planeta chamado Detritus. Esse planeta, ele tem como pelo nome, né, pode dizer, ele tem uma camada de detritos espaciais em volta, que provavelmente eram algum tipo de estação espacial, alguma coisa que cobriu o planeta inteiro. Toda a atmosfera é carregada desse tipo de equipamento. Tanto que as pessoas nunca viram o céu. É muito difícil ter um espacinho entre as estruturas para poder ver o céu. E eles são atacados por uma raça alienígena chamada Krell, que eu achei um nome péssimo, né? Especialmente em português não fica bom. Eu não conseguia. Eles foram atacados pelo Krell. Exato. Eu não conseguia pensar. Se você. Ficou o funk do Krell, né? Eu não conseguia deixar de pensar, ficou péssimo isso, mas beleza. E aí os Krell, quando surge uma oportunidade, eles descem e atacam a raça humana. Então a raça humana vive em cavernas. É legal que no começo do livro tem mapas mostrando, por exemplo, a localização da base onde os pilotos saem para combater os alienígenas, tem a localização de todas as cavernas, bem bonitinho, e eles se originam de uma nave, se eu não me engano, desafiadora, que caiu, e a população que se estabeleceu em Detritus é remanescente dessa nave que caiu ali. Legal. A Spensa, ela cresceu com um estigma de chamarem o pai dela de covarde, porque ela tinha, acho que 8 ou 9 anos, bem pequena, e o pai levou ela para a superfície, para ela ver como era a superfície além das cavernas. E aí começa um ataque. Vem os Krell vêm voando. E aí ele fala para ela descer a caverna direto para casa, que ele ia pegar a nave dele para combater os alienígenas. Só que quando a batalha tá rolando, ele foge da batalha. E aí a família foi taxada de ser parente de covarde. Ela ser uma filha de um covarde. Então ela cresceu com esse estigma. E aí, quando ela completa 18 anos, ela tá pronta para fazer a prova para academia, para ela virar piloto. O sonho dela era virar piloto igual o pai. E só que, assim, por ela ser filha de quem ela não ia conseguir entrar. A própria almirante falou que você não tem chance, eu não vou deixar a filha de um covarde virar piloto. Só que o colega do pai dela falou, não, eu vou abrir uma classe e eu vou colocá-la para dentro. É minha responsabilidade. Mas a Spensa não tem direito a usar o dormitório, não tem direito a comer, não tem direito a dormir. É um horror, assim. Ela pode frequentar só a aula daquele professor. Fora isso, ela não pode fazer mais nada. E aí ela vai morar numa caverna perto da base, porque era mais perto ir pra caverna do que ir pra casa. Porque são vários quilômetros, né, pra baixo da crosta. Então ela leva muito tempo subindo e descendo, e ela achou uma caverna, e nessa caverna ela encontra uma nave. E aí ela e o amigo começam a reformar a nave por conta, enquanto ela tá tendo aula lá na academia, que a única construção da superfície é essa academia, para que eles fiquem prontos para a batalha quando os Krell, né, descerem para atacar a raça humana. Legal, premissa bem interessante. Mas assim, você chega no final com metade das respostas. A menina é muito, muito irritante. É irritante mesmo. Ela não parece ter 18 anos, ela parece ter uns 12, porque ela é ridiculamente otária. Não, sério. Assim, o livro tá todo rabiscado, porque ele também tem falhas de tradução e revisão. Tá uma porcaria, assim, horrível mesmo. Ela apelida um colega de babaca, porque ele é metida besta, tal, e ela chama ele de babaca o tempo todo. Eu apelidei ela de otária, porque é isso que ela é, metade do livro, entendeu? Eu falei, não é possível, cara, como é que você me escreve uma personagem feminina desse jeito? Ela é chata, ela é arrogante, ela é briguenta, ela é infantil. Tá certo que ao longo do livro ela começa a evoluir um pouquinho, só que aí eu acho que ela evolui demais perto do final, como se tivesse, assim, alguém falando pro Brando, cara, pressa isso aí que tem que terminar esse livro até tanto de página. Ah, não, beleza, tô terminando aqui. Para quem tem 18 anos e cresceu na situação em que ela cresceu, comendo carne de rato, porque não tem gado, né? Então a única proteína que eles têm é rato. Eles comem muito cogumelo, muito fungo, muita alga, porque não tem, eles têm que fazer tudo em hidroponia, porque não tem oceano, tem pouca água no planeta. Para quem cresceu num ambiente como este, ela não amadureceu nada. Então ela compra briga o tempo inteiro. Eu verei o seu sangue ser derramado. Filha, você tá pensando, você é o quê? Gengis Khan? Sabe, uns discursos
discursos pobres, eu falo, não é possível que só eu não gostei desse livro. E aí, quando você chega no final, por exemplo, aquela nave que ela encontrou, de quem que é? Não se sabe. Porque eles estão no planeta há mais ou menos uns 80 anos, a nave estava há mais de 100 anos lá. Então, por quê? O que aconteceu? Não sabemos. Provavelmente vai ficar pro próximo livro. A explicação do porquê que ela diz que ela é capaz de ouvir as estrelas. A explicação é muito, muito, muito pobre. Pelo menos eu achei, assim. Falei, não, cara, não estraga. Sabe quando você tem aquela sensação de que você não leu o livro certo? Ou você leu... Eu não li de má vontade, tá? Já adianto que não foi má vontade minha. Eu tava comprando a história. Mas sabe quando você vê que a personagem não evolui? E quando evolui é muito rápido? Fora problema de tradução. Tinha horas que me parecia que o tradutor não tinha vocabulário. Por exemplo, a palavra stupid, em inglês, ela tem um monte de palavra que você pode usar em português. Pode ser idiota, pode ser tolo, pode ser rude, grosso. Não, a palavra saiu estúpido em tudo. Então você não sabe se a pessoa está sendo estúpida por ser grossa ou ela está sendo estúpida por ser idiota. Gente, isso é um problema muito grave de tradução. Eu acho que o livro não passou por uma boa revisão, porque tem problemas demais, erros de digitação e coisas do tipo. Eu cheguei no final, falei, peraí, mas acabou? Cadê? Não tem mais umas 2, 3 aqui para explicar algumas coisas? Não, acabou e provavelmente ele só vai explicar o lance da tal da nave no próximo livro. Eu entendo porque que ele tem um apelo, porque que a narrativa dele é ágil, que conquista, que te prende num primeiro momento, mas eu achei o desenvolvimento, especialmente da protagonista, muito pobre, muito pobre. Respostas pela metade não é uma resposta. Eu fiquei frustrada mesmo. Mas é aquela coisa, eu já peguei trilogia em que o primeiro livro era muito mediano, assim, de mediano para baixo, né? Às vezes a coisa melhora, então eu ainda vou dar uma chance pro segundo livro de Skyward, que não sei quando vem, mas eu vou ser sincera, não gostei não. Minha resenha vai ser 3 aliens, assim, mas chorando, sabe? Com dó mesmo, que pena. Eu tava tão confiante que eu ia gostar do livro. Bom, o primeiro livro do Brandon Sanderson que eu li, que foi The Final Empire, que é o primeiro livro da trilogia Mistborn, ele é bem típico, bem fantasia típica. Tem um sistema de magia próprio, que assim, você tem o personagem de identificação, que é a Vin, que ela é uma trombadinha, e ela é acolhida por um grupo de trambiqueiros. A história, o que me deixou fascinado pela história, é que era um caper, sabe? Tipo 11 Homens no Segredo, assim? Só que no mundo de fantasia. E eu achei aquilo muito legal. Tirando isso, é uma típica história de fantasia, até o final. Você leu todos os livros? Porque eu tô vendo que são 8. São 3, a trilogia original, que se passa no mundo de fantasia bem típico, sabe? Europa Ocidental, são 3. Aí depois tem mais... Quantos? Mais 4? Mais 3? Agora eu não lembro. Que se passa no... O que eu tô vendo na Wikipédia tá aqui. Tem 3 livros, que é a trilogia original. Aí depois tem 1, 2, 3, 4 publicados e parece que tem mais um a caminho. Uau! Esses 4 se passam, se não me engano, se passam na época... Eu só li o primeiro dessa segunda série, que se passa séculos depois, durante o equivalente à Revolução Industrial do mundo. Esse mundo não fica norte da França do século XIII para sempre, não. Tipo Westeros, né? Westeros não evolui nunca, né? E assim, eu vou dar um spoiler agora de 15 segundos. Quem não quiser ouvir o spoiler do final do Final Empire, pula 15 segundos. Na verdade, o spoiler dura exatamente 30 segundos. O spoiler é o seguinte: no final, o herói, que o herói da história é o Kelsier. Você tá seguindo a Vin porque ela é a personagem de identificação, é a personagem que vai fazer as perguntas. Como é que esse negócio funciona? Mas e se eu fizer isso? Vai explicar tanto o mundo, quanto o vilão, quanto o que são as habilidades, tema de magia, etc. Só que no final, o Kelsier, que é o herói, morre. E você se dá conta de que a Vin é a protagonista o tempo todo. E ela vai ser a protagonista dos 2 livros seguintes. Fim dos spoilers. O terceiro livro, ele também é típico no sentido de que sabe o final de toda a trilogia épica em que o mundo está acabando
e os heróis estão desesperados e batalhas entre exércitos e o vilão faz umas coisas assim que você não imaginava. Sabia que ele era poderoso, mas você não sabia que ele era poderoso nesse nível de que o exército dele, de repente, pá, é uma coisa muito foda e você tem certeza que vai todo mundo morrer, vai tudo acabar e no último segundo um herói inesperado se dá conta de uma coisa e aí vence. Aí tipo assim, se você gosta de, ao mesmo tempo, você gosta de fantasia típica, mas você também gosta que o seu roteirista, meu Deus, seu escritor, pega alguns clichês e perverte esses clichês pra te surpreender, a trilogia Mistborn é muito boa. Ela não é surpreendente, entendeu? Mas eu gostei bastante, particularmente a partir do quarto livro, que é séculos depois, né, e o mundo tá evoluído. Eu achei isso muito legal. Bom, vamos agora para o que eu li. Eu descobri no fim de semana que fevereiro é Women in Horror Month. Não só isso, fevereiro já é Women in Horror Month, né, Mulheres em Horror, mês das mulheres no horror, há 10 anos. Eles estão comemorando o 10º Women in Horror Month. Você pode ir no site oficial, womeninhorrormonth.com, né, o link vai estar na show notes. E ele é basicamente isso, é aproveitar esse mês para celebrar mulheres escrevendo horror. Então, se você é mulher, escreva um conto de horror em fevereiro. Se você gosta de ler, leia um conto de horror ou um livro de horror, ou veja um filme de horror escrito para mulher ou dirigido por uma mulher. Basicamente essa é a ideia, celebrar a mulheres que produzem histórias de horror. Então, por causa disso, eu decidi pegar um livro que está na minha... sem brincadeira, foi um dos primeiros livros que eu peguei como audiobook na Audible. Anos e anos atrás, eu ficava enrolando pra ouvir, porque eu estava com outro livro dessa autora, da Cherie Priest. Li aquele livro, gostei. Li o segundo livro, quer dizer, comecei o segundo livro da série, não gostei tanto e meio que desanimei dela. Mas já que era Women in Horror Month, decidi ler. O livro chama-se Maplecroft. A Cherie Priest, eu conheço ela é autora de horror. Só que Maplecroft... não, foi 2014, não foi não, eu comecei a assinar a Audible em 2012, foi 2014 que eu peguei esse livro. Porque eu tinha lido o primeiro, quando eu vi que Maplecroft era recente, falei, deixa eu ver outra coisa dela. E eu peguei um chamado Bone Shaker, que é o primeiro livro de um universo, não é necessariamente uma série, mas é um universo, chama Clockwork Century. Ela mistura horror com steampunk. Então, Bone Shaker se passa numa Seattle que foi dominada por zumbis. Então, ela tá murada, as pessoas vivem do lado de fora. E então, tem uma névoa perene em Seattle que transforma as pessoas em zumbis. Então, pra você entrar lá, primeiro que ninguém entra lá. Segundo, pra você entrar lá, você precisa usar máscara, equipamento. E é bem... eu tenho esse... steampunk, sabe? Eu tenho esse e-book no Kindle, porque você falou Bone Shaker, eu falei, peraí, esse nome eu conheço. Na hora que eu entrei no Googler, é uma moça com óculos steampunk. Eu também tenho no Kindle, perdido lá, não li até agora. Quem sabe agora vai. É muito legal, só que você precisa gostar de steampunk e de história de zumbi. Você zumbi eu gosto. Eu nunca li nada steampunk, eu acho. Tipo assim, eu não sou exatamente fã, eu não dispenso, mas eu não sou fã. Eu já li muita coisa ruim, muita coisa boa de steampunk. Eu não vou atrás porque é steampunk. Eu não prefiro o gênero acima de outras coisas. É um gênero interessante. Só que o seguinte, eu não curti. Eu comecei a ler e desisti. Que é uma outra... São cada histórias são isoladas, não são continuação nem nada, e se passa durante a Guerra de Secessão, só que com uma tecnologia steampunk. Tem Zeppelin. Mas eu comecei a ler e falei, eu não tô afim, tipo, larguei. Enfim, voltei anos depois, né, e fui ler Maplecroft. Maplecroft, você não precisa saber disso, mas ajuda se você souber. Você já ouviu falar da história de Lizzie Borden, que matou os pais com o machado? Sim, ouvi sim. Então, tem até uma rima de niná, né, uma rima de niná, não, como é que chama aquelas nursery rhymes, né, nursery rhymes, a rima de criança, assim, uma musiquinha de criança da Lizzie Borden. Por anos, ficou essa história, Lizzie Borden matou os pais com um machado. Hoje, quer dizer, no final do século XX, nós já temos muito mais evidências forenses que indicam que ela provavelmente não matou os pais. Porque, assim, a mancha de sangue no vestido dela... Porque, assim, na verdade, ela foi livre, ela foi inocentada, porque um médico que morava, acho que na frente da casa dela, atestou... O testemunho dele foi fundamental lá, pra ela não ser... condenada. Porque assim, tem muitas coisas erradas. Ela não estava muito suja de sangue, só a barra da calça dela, a barra da saia estava suja de sangue, ou seja, precisa ter matado o pai e a mãe a machadadas, ela tinha que estar mais suja de sangue. Aí tem umas histórias de que, sei lá, ela era muito pequena para levantar o machado, ou então ela não estava no lugar na época e o principal suspeito... Tipo assim, teve uma dúvida razoável, porque o meio-irmão dela, que ela não via há 16 anos,
apareceu em casa pedindo dinheiro pro pai e saiu brigado. Então, ela foi inocentada pela corte, condenada pela sociedade. Tanto é que ela e a irmã se mudaram para uma outra casa e viveram em relativo isolamento, afastado da cidadezinha, porque ela virou a Lizzie Borden que matou os pais com o machado. Se você quiser mais informação, tem um excelente episódio de 2 podcasters, chamado Stuff You Missed in History Class. É um dos muitos podcasts do canal How Stuff Works. E as duas, inclusive, elas lançaram um episódio com a atualização. Eu vou colocar o episódio com a atualização. É menos de meia hora, o inglês delas é muito bom de entender, elas são divertidas, então eu recomendo que você ouça se você quer saber um pouco mais da história da Lizzie Borden. Enfim, o que a Cherie Priest faz? Ela pega a história da Lizzie Borden e transforma numa história de horror e... É um tipo de horror que você talvez já tenha ouvido falar, um tipo de horror chamado Southern Gothic. Southern Gothic, seria gótico do sul, né? Gótico sulista. Então, o lance é o seguinte, a Lizzie Borden matou os pais porque tinha alguma coisa errada com eles. E fica esse mistério quase que o livro todo. Mas a Lizzie Borden, inclusive, abre o livro com ela num laboratório fazendo uns testes, quando ela escuta um barulho em cima, e ela sai com o famoso machado dela e enfrenta uma criatura, um monstro com dentes e garras de vidro e de cristal e super magro, assim. E não é a primeira vez que ela tem que matar e enterrar um desses bichos. E tem alguma coisa com o machado dela que só com o machado ela consegue matar. Então, na história, ela e a irmã, que é 10 anos mais mais velha, e sofre de tuberculose, então ela não é a personagem de ação. A Lizzie Borden, que é a irmã dela, que não é. A irmã dela é a acadêmica. Elas são meio que Supernatural, sabe? Sim. Dean e Sam Winchester. Essa é a premissa. E aí tem o médico que inocentou ela, porque ele tinha visto como os pais estavam, mas não tinha como falar aquilo na corte, porque ninguém ia acreditar nele. Ele é um aliado delas. E no começo eu pensei que ia ser uma coisa meio cutulesca, sabe? Ele ia ter umas evidências. Pareceu que ia ter uma... Porque assim, a intensidade de eventos sobrenaturais e desses monstros está aumentando na cidade. Maplecroft chama Maplecroft porque é o nome do estate delas. Essas casas muito antigas e muito velhas e muito grandes, elas têm nome, né? Então elas pegaram a herança do pai e compraram a casa Maplecroft para viver em isolamento. Na história elas vivem em isolamento porque elas estão caçando esses monstros, né? E tá aumentando a quantidade de monstros, a incidência, e tá acontecendo umas coisas malucas. Então elas têm que investigar o que tá acontecendo. E eu achei que ia tem um elemento ligeiramente Lovecraftiano, mas não espere um horror Lovecraftiano, porque não é horror cósmico, não é coisa que enlouquece, sabe? É um horror mais... Se você pegar histórias de fantasia que misturam com horror, como a série de livros de Ravenloft, por exemplo, que eu acho que ela até escreveu um deles, que eu acho que é Death of a Dark Lord, é nesse estilo, assim, as coisas, como todo filme de livro de horror, as coisas, não vou dizer que elas acabam bem, mas pelo menos como ela queria escrever uma continuação, não acaba exatamente mal. Acaba como você espera de um livro de horror, tipo, acaba como você espera um livro de horror de Stephen King. Resolve o problema, mas as coisas estão piores do que quando começaram. Eu não acho que ela escreve particularmente, tipo assim, a escrita dela não é fantástica. A Cherie Priest, ela escreve bem, assim, sabe? Ela cumpre a tarefa dela. O que eu gosto muito é o suspense. Ela sacou um jeito de te assustar sem truques baratos. Porque tem muito autor de horror que não sabe assustar com horror. Sim. E coloca nojeira, sabe? Descreve em riqueza de detalhes um corpo esquartejado. Tipo assim, não. Ela te horroriza com, tipo assim, a personagem, a mais velha lá, acontece alguma coisa, ela não sabe o que tá acontecendo, ela tá meio drogada, então ela não consegue se controlar direito, ela tá tendo um ataque de tosse, e tem alguém dentro da casa, e meu Deus, cadê a chave do armário onde tá a arma do meu pai? Ah, meu Deus, o armário tá aberto. Cadê a arma do meu pai? Tem alguém aqui dentro. Sabe? Você fica horrorizado com o que você não sabe que tá acontecendo. Então é muito divertido. Eu achei muito divertido. É um livro curtinho. Deixa eu ver. Maplecroft tem 443 páginas. Tudo isso. Nossa, tudo isso? Cara, não pareceu. Eu li o livro, ouvi o livro num fim de semana. Eu não notei que eu tinha lido tão rápido assim, cara. 400 páginas, vai dar umas 14 horas? Meu Deus, Caraca. Eu acho que eu li umas 6 horas por dia. Gostou? Rapaz, mesmo, né? Eu gostei do livro, então. Eu gostei do livro. Me interessou, porque eu não sou fã desse horror muito gráfico. Miolos, entendeu? Não. Eu gosto desse suspense em que você é induzido a ver as coisas. Não quando o cara, né, joga aquele sangue todo, assim. Existem maneiras de você descrever uma cena forte. Tem cara que não sabe fazer isso, infelizmente.
Tem um pouco de body horror, né? De horror, eu não sei como traduzir body horror, é horror corporal, né? Tem um pouco, mas não é o foco. O foco é a tensão, sabe? É o perigo que os protagonistas, pelo qual os protagonistas estão passando. E você, às vezes, como leitor, porque assim, ela faz uma coisa que assim, eu já vi gente ser bem-sucedida, mas eu ainda acho que é um gimmick. Você lê os textos como... Você já leu Drácula? Do Bram Stoker? Eu tô com uma edição lindíssima que chegou da Dark Side. Ainda não peguei, eu preciso me preparar para receber o Conde, entendeu? Não tô preparada ainda, mas eu quero ler. É escrito naquele formato, que eu não sei como é que chama esse estilo de escrita. Epistolar? E, exatamente. Então, são trechos de diário, recortes de jornal, né, relatório policial. Você não tem um narrador. Só que é o seguinte, você precisa aceitar essa ideia com muita força. Porque tem uma hora que você tá vendo, que assim, por exemplo, tem uma cena de ação, a Lizzie Borden tá escrevendo no diário dela como é que foi a luta dela com o monstro lá. Tem uma riqueza de detalhes que só tá lá porque é um romance. Porque se fosse um diário mesmo, ela não teria colocado aquilo, sabe? Tem uma hora que você esquece que aquilo é um trecho de um diário do médico ou uma das irmãs, ou de um professor lá com quem eu esqueço o nome da irmã mais velha da Lizzie Borden. Enfim, que ela se corresponde com o professor da Miskatonic University. É por isso que eu achei que ia ter coisa Lovecraftiana. Mas não tem. Você esquece que aquilo é uma carta ou que é um trecho de um diário, porque a narrativa tá muito encaixadinha no que você espera da narrativa de um narrador de primeira pessoa, sabe? Então você tem que aceitar que é um gimmick, entendeu? Ela quis fazer gracinha ali com a narrativa epistolar, mas na verdade não é. Eu acho que Bram Stoker consegue fazer uma narrativa epistolar de verdade. Mas você tem, do mesmo jeito, tem recortes de jornal, tem relatório policial, e depois aparece um outro personagem lá que é um investigador que tá desconfiado que um crime que aconteceu na cidade não é o que parece, e acaba topando, obviamente, né, com a investigação das Borden sobre o sobrenatural. Então, assim, é um testamento para a qualidade do livro, que eu não me toquei, que era um livro mais gordinho, e você só precisa relevar tipo assim, a brincadeira que ela fez com a narrativa epistolar, que não é de verdade. Não é epistolar, é epistola, né? E tem continuação, né? Tem uma continuação, só que não só a continuação não apareceu na Audible, como o livro Maplecroft saiu da Audible. Isso é muito raro. Eu ainda tenho o livro, obviamente, porque se eu comprei o livro, ele é meu pra sempre, né? Eu não perco. Mas isso é muito raro. Eu devo ter visto isso acontecer 2 vezes na Audible, que foi com o Maplecroft e com um livro sobre, chama The Emperor of All Maladies. Ele tem em português, acho que é o Imperador de Todas as Maldades, não é Maldades. Imperador de Todas as Doenças, uma coisa assim. Enfermidades, Imperador de Todas as Enfermidades, que é um livro sobre câncer, a história a história médica do câncer. Porque será que alguém tiraria, né? Fazer revisão, talvez? Eu não faço ideia. Pode ser porque no caso do Emperor of All Maladies, ele saiu no mês em que ele foi publicado no Brasil. Pode ter alguma coisa a ver com direitos, né? Mas o Maplecroft, assim, esse livro não está mais disponível. Eu posso baixar, porque eu já gastei um crédito com ele vários anos atrás, mas não está mais disponível. Então, esse eu não sei por quê. Tava dando uma olhada na Amazon, tem bastante coisa dela, mas assim, o preço em reais tá proibitivo. Um e-book R$50, assim, tá bem complicado. Puta merda. Não dá. Tá brabo. Você comentou desse caso da Lizzie Borden. Eu lembrei de um outro livro que eu li semana passada, que é o Lady Killers. Que, assim, a editora Darkside, ela tem o selo Crime Scene, que são livros sobre assassinos ou sobre crimes em série, crimes brutais, perfis de assassinos em série, etc. E eram tudo de homens, porque até é uma evidência, já é algo bem sedimentado, né, dentro da psiquiatria, que a grande maioria dos psicopatas assassinos em série são homens. Mas não quer dizer... A grande maioria dos psicopatas assassinos em série, primeiro, são norte-americanos, brancos e homens, porque no Brasil nós tivemos alguns casos só. Lá é que tem muito, é coisa de loucura de estadunidense. Como diz a Ilana Casoy, a polícia do mundo inteiro tem muito preconceito e demora muito a interligar casos para dizer, olha, aqui nós temos um assassino em série. É só ver aqui mesmo com o Maníaco do Parque. Até eles começarem a ligar uma coisa com a outra, o cara já tinha matado meia dúzia. Então, a Ilana comenta isso no livro dela sobre assassinos em série, que existe um preconceito da própria polícia. O Jeffrey Dahmer, por exemplo, se a polícia não tivesse sido tão preconceituosa na hora de
de enquadrar um suspeito, porque ele era loiro, alto, simpático, olho azul. Ele estava com uma vítima do lado dele, a vítima implorando pela polícia, me ajuda, ele está me maltratando e etc. Como ele não falava direito inglês e o Jeffrey Dahmer era muito simpático, os dois policiais deixaram o cara voltar com ele para casa. O Jeffrey Dahmer matou, violentou o corpo do rapaz e depois ainda arrancou a pele e o crânio. Então, existe um despreparo da própria polícia. Você também leu Terror em fevereiro, então? Eu li esse Lady Killers, que fala da história de grandes assassinas em série da história. Começa com Lady Bathory, né? E vem até o século XX com mulheres que matavam, assim... Sabe gente pior do que o Jack Stripador? Nesse nível, assim. Então eram mulheres que sentiam prazer na tortura, no espancamento. Tinha uma moça da nobreza russa extremamente cruel. Ela gostava de jogar água fervendo em cima dos servos dela, dos empregados, e depois batia. São coisas assim pavorosas mesmo. Tem alguns casos em que elas... tem um caso específico em que ela desapareceu. Encontraram 11 corpos no quintal daquela família e a principal assassina era a moça mais jovem, a filha. Ela degolava os caras, diziam que ela vivia manchada de sangue de cima a baixo. Quando a polícia foi atrás, descobriram a casa vazia, os animais abandonados, e a família desapareceu. Ninguém sabe até hoje assim, o que aconteceu. A maioria das mulheres matavam com veneno, era muito fácil você comprar arsênico, né, na época, nas boticas e etc. Então, teve casos assim de mulher matar a família inteira, porque não queria se preocupar com os filhos, não queria encheção de saco. É assim o nível. Né? Não comenta sobre Lizzie Borden, porque foi o que você falou, né? Hoje ela não seria... hoje ela seria inocentada? Como é que era? Ela já foi, né? Na época ela foi inocentada no julgamento, ela foi condenada pela sociedade. Que é a que condena mais rápido, né? A sociedade é a que condena mais rápido. Tem uma assassina em série brasileira no livro. Foragida, desde 2004. Olha, haha! Ela matou 4 maridos do mesmo jeito e fugiu com a grana. Então, eu deixo essa recomendação para quem curte assim, um terror, história de assassinatos, porque existe um mito de que mulher não mata. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Ah, porque a mulher é muito amável, ela é pacífica, ela não mata. Gente, não é verdade. Né? A autora fez uma pesquisa histórica muito boa, e aí a Darkside adicionou 14 perfis adicionais, inclusive de uma assassina em série da Alemanha, com cerca de 30 vítimas. O lugar onde ela foi decapitada, até hoje, na cidade de Dresden, acho que é Dresden, Bremen, não sei, Dresden, eu acho que é Dresden. Até hoje, tá lá o cotoco do tronco onde ela foi decapitada, a pessoa passa ali e cospe. Tamanha maldição que ela deixou na cidade. Ela matou o marido, quando ela casou de novo, o marido novo não queria a barulheira dos 3 filhos que ela tinha com o primeiro marido. Ela envenenou as crianças, um por um. E quando ela foi julgada, ela ainda falou assim: eu não tenho consciência, era isso que me fazia dormir à noite. Dizem que ela era pior, mais sádica do que o próprio Jack Stripador. Então, eu deixo essa sugestão para quem gosta de horror e quer ver casos reais. O livro está muito bem feito, capa dura, o trabalho gráfico interno é perfeito, ela fez uma pesquisa histórica muito legal, e para a edição brasileira vem com esse adicional. São 14 perfis do livro da autora, mais 14 perfis que a editora colocou no livro. Então você tem 28 mulheres que conseguiram ser piores do que Jack o Estripador. Uma leitura suave para um fim de semana, eu acho que, né, vai agradar todos os gostos, assim, uma coisa bem legal. Quem quiser assistir o documentário do Ted Bundy na Netflix, aí depois você lê um Lady Killers, pra dormir bem, assim, entendeu? Tem, inclusive, assassinas em série no Egito. Olha tem só. muita. E a autora, ela fala como esse mito da docilidade feminina é muito perpetuado. Muitas polícias, muitas autoridades pelo mundo se negavam a reconhecer de que elas podiam ser tão cruéis. Então você não tem registro. Ela comenta que ela tinha 2 assassinas em série, uma do Japão e acho que uma da África subsaariana, mas eu não me lembro do país, não sei se era Namíbia ou Ruanda, ou Congo, que eram também, assim, sádicas, violentas, agressivas, mas não tem registro, e aí ela não tinha como pôr no livro. Mas o que ela pôde levantar no Egito, na Hungria,
na Grã-Bretanha, nos próprios Estados Unidos, muita gente de fora, muito imigrante sem documento. Aí elas conseguiam roubar a identidade, conseguiam casar de novo. Olha, se alguém ainda tem essa crença de que mulher não pode ser violenta, cara, lê Lady Killers. Só isso. Só isso. E se você comprar no site da Darkside, sabe essa fita de crime scene que a gente vê no CSI, aquela fita amarela? Você ganha uma fita rosa com a mesma cor da capa. Eu recebi um rolinho de fita rosa, Crime Scene Investigation. Aí você abre a fita, é interditar o quarto, né? Então fica a dica aí, esses 3 livros. Indicamos 2 livros em inglês, né? O Maplecroft? O Maplecroft nunca. Não, acho que nada da Cherie Priest saiu no Brasil. Acho que não. Não, o Bone Shaker saiu em Portugal só. Porque eu vi algumas pessoas aqui lendo uma versão em português, mas quando eu fui procurar, era uma edição galega, era portuguesa. Que legal. Não tem, uma pena. É uma pena que tanto a Cherie Priest quanto o Sean, David Hutchinson, não tenham tradução, porque são coisas que o público daqui gostaria bastante. Bom, Sibila, acho que com isso nós temos nosso episódio cobrindo fevereiro, né? Women in... Como é que é? Quase que eu falo Women in History. Women in Horror Month, o mês do horror das mulheres. E nós voltamos, então, mês que vem, com o que quer que nós tenhamos lido. Eu espero ter lido mais. Eu também, eu li pouco. Então é o seguinte, nosso endereço é terceiraterra.com/EP, né, de espada e planeta. Nós não temos Facebook, não temos Twitter, não temos Instagram. Mas a Sibila tem. Eu tenho. Onde o pessoal te encontra? Pode mandar, que eu sou como que é, a marqueteira do Espada e Planeta. Sempre o meu perfil passando as informações. Então, se você entrar no blog da Capitã, lá no Momentum Saga, você encontra todas as minhas redes. Eu tô no Twitter praticamente o tempo inteiro, então mandem mensagem ou deixe comentário. Eu sempre tô de olho na caixa de comentários do Holodeck do Espada Planeta também, né? Então, assim, sentiu alguma dúvida, quer uma dica de livro, procure a gente pelas redes que a gente te dá uma resposta. E vamos ver se em março, né, a gente consegue equilibrar melhor as contas dos livros, porque esse mês de fevereiro eu fui mal mesmo. Eu não gabaritei esse mês, não. E para março, caso alguém esteja interessado, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido celebram oficialmente mesmo, com coisas acontecendo em escolas e tal, Women's History Month. Nos Estados Unidos, este mês é Black History Month, né? Eles estão o mês inteiro celebrando. Mês que vem, então, março, porque eu acho que tem uma tradição com março ser o mês da mulher no Brasil também, né? Apesar que a gente tem o Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março, mas tem esses lances de a Semana da Mulher, o mês da mulher, então, assim, podcasts provavelmente vão fazer alguma coisa. Então, a minha recomendação, vou começar a fazer isso antes do mês entrar, procurar se tem alguma coisa legal pra gente celebrar no mês, e sugerir pros ouvintes, leem alguma coisa nesse sentido e nos comentarem, assim que sair o episódio no fim de março. A minha sugestão, então, é que vocês leiam Women's History Month, então seria Mulheres na História. Você acha que... Mês da História Feminina? Mês da História da Mulher? Como a gente fala de ficção especulativa, é só você pegar algum livro que não se passa hoje. Algum livro em que a protagonista é mulher, ou que a autora é mulher, mas que se passa no passado. Dá uma procurada no blog, pega uma leitura antiga. Isso, pega uma leitura de alguém que escreveu muito tempo atrás, como, por exemplo, Frankenstein. Sim. Da Mary Shelley. Tem muita coisa, gente. Dá uma olhada no blog, eu tenho uma tag ali, uma categoria chamada Por Elas. São livros escritos por mulheres. Então, tem terror, tem ficção científica, tem fantasia. Você vai achar muita coisa ali, inclusive livros clássicos. Procurem também o Leia Mulheres. Praticamente todas as capitais do país e algumas outras cidades têm hoje um grupo de leitura, né? Foi uma coisa que começou nos Estados Unidos, mas no Brasil está indo super legal. Então, elas estão sempre pegando livros, não só por exemplo, de poesia ou romances literários, mas elas estão investindo também em ficção especulativa, muito livro de terror, muito livro de ficção científica, né? Então, assim, tem muita coisa para ler. Não tem desculpa de dizer que eu não encontro livro escrito por mulher bom que eu vá gostar. Não vem com essa, tá? Tem muita coisa aí para ler e é um esforço consciente que a gente tem que fazer para ler mais mulheres. Querendo ou não, o mercado ainda é muito direcionado para publicar os caras, né? Os velhos homens brancos e héteros ainda são muito publicados, mas a gente também tem muita coisa boa sendo publicada por editoras como a Darkside, a Suma, a própria Morro Branco,
nós temos a Presságio, nós temos vários grupos agora, a Dame Blanche, publicando muita mulher. Então, assim, tem o Ler Mulheres, tem o Mês da História da Mulher, tem o Dia Internacional da Mulher, que provavelmente vai ter muito blog, muito podcast fazendo coisa bacana. Lá no blog você encontra muita indicação de leitura. Eu acabei de descobrir aqui que todo mês de março, aproveitando, né, o Dia da Mulher, e por volta, na semana de 8 de março, tem já há 10 anos, que isso é? Desde 2010, umas mulheres aviadoras iniciaram a Semana de Mulheres na Aviação. É celebrado em 47 países. O Brasil não parece estar nessa lista, mas enfim. Então eu já até sei o que em 2019 vai cair entre 4 e 10 de março. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar algum livro em que ou a protagonista ou a autora tem alguma coisa a ver com aviação. Que legal. Se eu consigo achar. Deve ter, cara, porque eu lembro de ter lido... Eu li, quando criança, na Reader's Digest, que a minha tia assinava, um conto de uma mulher aviadora, que é a história que ela tava num Cessna, né, num teco-teco, e ela perdeu instrumentação. Tinha que voar, deu pane no avião, ela tava só com a parte mecânica, e é o drama dela tentando se localizar no meio do nada, só com posições geográficas e tal. Então, quer dizer, cara, eu sem querer li quando criança, adulto tentando achar, eu vou conseguir achar, né? Aposto que naquelas imensas listas de leitura do Goodreads você acha. No Goodreads tem lista de tudo, né? Até de mulheres na Idade Média lambendo maçaneta você vai achar livro. Então... Eu participo de um grupo chamado Women at Warp, que é mais focado em ficção científica, mas eu vou perguntar lá o que elas me recomendam. Eu tenho certeza que eu vou ter uma lista gigante. Tá, porque hoje eu acho difícil, especialmente em língua inglesa, você encontra de tudo, né? Se você achar, você me passa também, tá? Beleza, eu passo pra você. Então tá bom, Sibila, muito obrigado e a gente se vê no mês que vem, Sibila. Na verdade, a gente se vê semana que vem, que a gente vai voltar a gravar o Holodeck. Mas eu quero gravar dessa vez vários episódios antes de começar a soltar, pra não ter o hiato que a gente teve no começo do ano. Mas enfim, beleza. Pros ouvintes, até o mês que vem.